Seja mais uma vez bem-vindo ao nosso curso. Nessa aula, nós iremos comentar e discutir um pouquinho sobre a arquitetura do CLP. Pois bem, vamos lá. A arquitetura do CLP consiste basicamente em 5 partes. Nós a consideramos CPU, a unidade de processamento, tá? Os módulos de entrada e saída, também a gente conhece como I/O, tá? Fonte de alimentação, terminal de programação e as suas memórias. Essa figurinha aqui nos ajuda a representar esse conceito da arquitetura, né? É um sistema interligado, obviamente, por isso nós consideramos como uma arquitetura computacional, nesse caso aplicado ao CLP. E percebam que existe muita referência ao computador pessoal. E por isso, entre aspas, utilizamos o conceito aí de que o CLP pode ser entendido em sua essência como um computador industrial. Tá joia? Então, de uma forma bastante parecida com o nosso computador em casa, nós temos que o CLP possui uma CPU, um conjunto de memórias para registrar os seus programas, a fonte de energia e uma unidade de envio e recebimento de dados, o que a gente considera de terminal de programação. E ademais, além disso, nós temos os elementos que conectam-se com o ambiente, considerado, como eu falei, as entradas e as saídas. Pois bem, diante disso vamos caracterizar cada um desses elementos. O primeiro elemento, já bastante conhecido para quem tem esse conhecimento da área da informática, da computação, sabe muito bem que a CPU é o elemento chave de qualquer sistema processado, microprocessado. Tá joia? Então, nesse sentido, a CPU é o nosso cérebro, é o cérebro do CLP. É ele quem coordena e controla todas as atividades do CLP. Então, esse é o elemento chave, o elemento que dá toda a inteligência, por assim dizer, do CLP. O segundo elemento em questão na arquitetura do CLP, mais especificamente na parte do hardware, que a gente está discutindo agora, nós temos o sistema de entrada e saída, também conhecido por I/O, do inglês Input Output, tá joia? Esses elementos, essa parte do hardware do CLP, ele é responsável por receber ou enviar sinais para o ambiente, a comunicação com o ambiente externo, propriamente dito, tá joia? Então a gente considera as entradas, os elementos que sentem as informações, recebem as informações do ambiente, tá joia? E as saídas são os elementos que atuam, o sinal que a gente vai atuar no ambiente. Mais especificamente, vamos dar alguns exemplos. Em relação às entradas, por exemplo, nós temos os botões, os mais diversos tipos de botões, os switches, ou micro switches, que são as chaves fim de curso. Sensores, os mais diversos tipos de sensores, podem ser considerados como os elementos de entrada, tá? Eles vão enviar o sinal para o CLP. Em contrapartida, na área de atuação, a gente vai querer atuar no ambiente, normalmente nós temos como os elementos principais, chaves contadoras que irão acionar ou desacionar um motor, por exemplo, sinaleiros, que são as lâmpadas para indicar o funcionamento do sistema, chaves solenoides, que seriam válvulas solenoides, melhor dizendo, que atuariam, por exemplo, numa tubulação pneumática, numa tubulação hidráulica e assim por diante. Então, basicamente, esses elementos do hardware do CLP servem para fazer a conexão com o ambiente externo. Perfeito? Continuando. Então, além desses dois elementos fundamentais, nós temos também a fonte de alimentação, obviamente. Todo computador é baseado em energia elétrica, então ele necessita de informação, de uma alimentação para que o sistema funcione e opere, obviamente. De antemão, já antecipo, pessoal, que nós comumente utilizamos 24 volts corrente contínua como uma fonte de alimentação, perfeito? Então é esse nível de tensão que nós trabalhamos nos CLPs. Tem outros CLPs que trabalham com 220 volts corrente alternada, 127 volts corrente alternada, mas é muito comum mesmo os nossos CLPs trabalharem com 24 volts.
tá joia? Então a fonte de alimentação, assim como num computador pessoal, é um elemento que recebe um tipo de energia, faz a sua retificação e entrega a potência e a tensão, né, necessária para funcionamento do sistema. Nesse caso, como eu disse, comumente utilizamos fontes 24 volts corrente contínua, perfeito? Além disso, o quarto elemento aí que entra no contexto da arquitetura do CLP é o terminal de programação, tá joia? Então, é basicamente um periférico, tá? Que vai fazer o envio, né, ou recebimento dos programas, aplicativos do usuário, tá joia? Normalmente, né, se a gente fizer uma comparação, por exemplo, com elementos microprocessados, né, com um microcontrolador em especial, por exemplo, um Arduino, um Raspberry, alguma coisa nesse sentido, nós temos como interface, um terminal de programação, o nosso próprio PC. Né? Então, a partir disso, nós temos um cabo que chega ao dispositivo, o microcontrolador, nesse caso ao CLP, tá joia? E a gente envia ou recebe as informações do programa que a gente está enviando para o CLP, perfeito? Então esse é um caminho muito comum. Antigamente era bastante comum utilizar as interfaces RS-232, né? 485, mas hoje isso a gente já descarta um pouquinho, né? Hoje é bastante comum a gente utilizar as entradas USB, né? Bastante comum a gente utilizar entradas USB ou a Ethernet, né? A rede como um elemento de comunicação, tá? Então a gente pode fazer o download, o upload dos programas utilizando, por exemplo, a rede Ethernet normalmente, perfeito? Ademais, o último elemento que a gente considera aqui são as memórias. Tá joia? Todo sistema microprocessado, né, computadorizado, a gente sabe que necessita de memórias para guardar as informações, perfeito? Seja elas voláteis ou não voláteis, né? Ou seja, aquelas informações que ficam guardadas ali sempre, mesmo que a gente desligue o CLP ou que a gente resete o CLP, sempre está ali guardadinho, ou a parte volátil, né? Que é a parte que a gente considera principalmente a memória RAM, que a gente pode escrever, subscrever informações nessa área de memória, perfeito? Então esse elemento é também extremamente importante, tá joia? Rapidamente falando aqui sobre os tipos de memória, né? Memória volátil, aliás, a memória não volátil, melhor dizendo, né? Também ali um tipo dela, a EPROM, né? São elementos ali que a gente não quer que apague, que não suma, né, das nossas memórias. Então, normalmente, nós deixamos tarefas e funções pré-definidas, né, que a gente não quer que apague nunca no nosso CLP. Por exemplo, o sistema operacional do CLP, tá joia? Assim como o nosso computador pessoal, nós não queremos que ele se apague, por isso a gente deixa numa memória não volátil. O start do CLP, que é todo o processamento de verificação, né, a rotina de verificação do CLP, também a gente deixa nessa área não volátil. Sequência de operações, exatamente essa de verificação, de comunicação também, e os drivers, né, para a gente não perder as informações dos elementos que a gente está se comunicando. Então, essa parte a gente guarda as informações que a gente diz não voláteis, né, que a gente não quer que se perca. Em contrapartida, nós temos a memória volátil, né, que normalmente é a memória RAM. Né? A memória RAM, assim como o nosso computador, é aquela memória que armazena, né, pode armazenar, pode ser subscrita, né? Então ela pode ser renovada à medida que você muda o seu programa, tá? Então você pode colocar um programa, retirar, depois colocar um novo programa. Então ela permite que a gente reescreva em cima desta memória, tá joia? E o que a gente coloca ali? Normalmente o programa do usuário, né? Porque vai depender de cada processo. Então isso é natural que a gente se reescreva, né? Configuração de dados, ou seja, os dados que você está utilizando naquele momento, tá joia? Da execução do programa. Outro ponto importante, os dados que estão entrando e saindo do CLP, né, que a gente chama imagem de dados de entrada e saída, é uma área específica ali da memória RAM que guarda as informações tanto das entradas como das saídas. E o buffer de comunicação, né, que é um elemento ali normalmente utilizado para fazer o envio de diagnósticos e assim por diante, tá joia? Ou até mesmo a comunicação com outros CLPs ou outros dispositivos. Perfeito?
Então, dentro dessa memória mais específica, agora descendo mais um nível aí na memória volátil, nós temos duas áreas. Uma como a gente utiliza o programa do usuário, né? A gente mencionou anteriormente, e a outra que vai ser responsável por guardar os dados deste programa em execução. Tá? Então, é basicamente isso. Então, dentro da volátil, nós temos uma subseção, tá? Que divide o programa do usuário e a memória de dados. Tá joia? Só repassando rapidamente, né? O programa do usuário é justamente a série de instruções que a gente quer executar diante do nosso processo. Nesse caso aqui, uma das ferramentas principais, aliás, a linguagem de programação principal que a gente vai ver neste curso é a linguagem Ladder, tá? Então, instruções em linguagem Ladder é o nosso principal foco da disciplina. Então, para finalizar, a gente divide, como bem indicado, a memória volátil nessa parte da memória de dados, onde vai estar registrados, né, esses dados que estão em execução do programa, e o programa do usuário propriamente, né, que é a lógica que foi desenvolvida para tal processo. Perfeito? Pois bem, pessoal, então nessa aula a gente verificou basicamente como é que se estrutura, como é que se organiza o hardware do CLP. Perfeito? Apenas relembrando, o CLP é basicamente constituído por a CPU, memórias, as entradas e saídas, ou I/Os, fonte de alimentação e o terminal de programação. Perfeito? Então, tendo isso em mente, a gente, a partir dessa organização de hardware, a gente vai começar a implementar as funções, as funcionalidades diversas que existem dentro de um CLP. Agora, a sua tarefa, portanto, é dar uma olhada nos nossos materiais de apoio e tentar desenvolver as atividades de fixação. Até mais!